Cante comigo, eu sou grato. Eu sou grato por tudo o que tenho. Um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh. Mais uma vez, eu sou grato. Eu sou grato por tudo o que tenho. Um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Ele nos deu vida. Tenho vida, alegria em todo tempo. Em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. E o seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Declare: Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Vamos terminar, Deus. A uma só voz vamos dizer: Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Amém? Jesus Cristo será sempre nossa canção. Ele é a nossa canção, Ele é a nossa bandeira. Jesus Cristo. Glória a Deus. Bondade. A bondade do Senhor nos segue todos os
os dias. Obrigada, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, sim, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Diga ao Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade
de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Próxima canção vai exaltar a santidade do Senhor. Nós vamos declarar a uma só voz que Ele é santo, santo, santo. Eu quero convidar você a fazer isso comigo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o domínio para todo sempre. Vamos cantar mais uma vez. Tudo está preparado. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só o Senhor é santo, santo, santo. Oh, só tu és santo.
santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Só as vozes. Só tu és santo. Erga a sua voz. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. A última vez. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, verso 28. Esse texto será base para o nosso tempo de oração nesse momento. Vamos ler o convite do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite do Senhor Jesus para nós é que nós nos acheguemos a Ele, porque na presença de Deus há descanso. Descanso para a nossa alma, descanso para o cansado, descanso para o aflito. Eu queria que nesse momento nós orássemos e colocássemos diante do Senhor os nossos fardos. Talvez o seu fardo seja o pecado, seja a culpa. Talvez o seu fardo seja alguma situação familiar. Talvez seu fardo seja alguma situação na sua saúde ou na saúde de alguém que você tanto ama. O convite do Senhor Jesus é que nós lancemos sobre Ele os nossos fardos. E há uma promessa que vocês acharão descanso para a vossa alma. Então fique à vontade, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. O importante é que o teu coração esteja rendido diante do Senhor. E logo mais eu quero chamar o presbítero Lourenço para quebrar o silêncio e fazer uma oração aqui na frente. Vamos orar.
bendito Deus e Pai, como é bom e agradável, Senhor, estarmos na Tua presença nessa noite, Senhor. Ó Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que foi derramado, que é derramado constantemente em nossas vidas através de Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus, derramando o Seu sangue, nos tirou do pecado, ó Pai. Ó Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa total dependência de Ti, ó Pai, que não somos nada, somos pó. E ó Deus, vimos clamar que o Senhor retire de nós o nosso fardo, tira de nós, Senhor, as nossas aflições, alivia, Senhor, a nossa vida, Deus. Ó Deus, oramos agora em favor dos enfermos, Senhor, são tantos. Te pedimos que o Senhor abençoe e cuide de cada um deles, ó Pai. Queremos colocar aqui o nome do presbítero Rafael, Senhor. Ser com ele nesse momento difícil, alivia seu fardo, ó Pai. Orienta os médicos para que em breve ele possa ser curado por Ti, ó Pai. Faça um milagre na vida dele, Senhor. Oramos também em favor do pastor Valcimei, ser com ele no tratamento. Oramos e agradecemos pelo pastor Nizam, Senhor, que ele possa, depois da cirurgia agora, ter uma breve recuperação. Ó Senhor, abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa nossos filhos, nossos netos, os filhos que estão distantes, afastados de Ti, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa incomodar cada um deles, Senhor, e trazê-los de volta ao Teu corpo, Senhor. Ó Pai, obrigado por esse tempo de culto, obrigado por esse privilégio tão gostoso de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Aceita, Senhor, a oração do Teu povo, e nós oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto isso, vamos cantar. E eu quero te convidar a ficar em pé. Daqui a pouquinho vocês vão sentar, né? Então vamos cantar ao Senhor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome no céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, sobre todo nome, sobre todo nome no céu, Ele é digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Reverendo Hernandes, o Senhor está com a palavra. Meus amados, que bênção estarmos juntos, e é um privilégio poder partilhar com vocês a palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. O apóstolo Paulo diz o seguinte nesta carta, nesse texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo planta a igreja de Éfeso na sua terceira viagem missionária. Ele ficou naquela cidade cosmopolita de mais de 300 mil habitantes, cerca de 3 anos, e experimenta ali um dos maiores reavivamentos da história, a ponto daquela cidade fortemente marcada pela idolatria, porque hospedava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Durante o tempo que Paulo ali passou, o comércio dos nichos do templo, miniaturas do templo, que era o principal produto de souvenir para os turistas, entrou em colapso. Uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo, e as pessoas, convertendo-se a Cristo, rompiam com essas práticas, queimando os seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevaleceu na cidade. Igrejas foram plantadas na província da Ásia Menor, porque Éfeso era a capital dessa província. Igrejas estabelecidas em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Laodiceia, em Colossos, em Hierápolis. Aquela igreja veio a se tornar a mais expressiva igreja do Novo Testamento, suplantando inclusive Jerusalém e Antioquia. O apóstolo João, primeiro depois do martírio de Paulo, Timóteo foi o pastor da igreja. Depois o apóstolo João foi pastor da igreja, onde morou com Maria, mãe de Jesus, nessa cidade. E agora Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, quando escreve esta carta à igreja. E esta carta nós a chamamos de a carta mais eclesiológica do Novo Testamento, a carta que trata com mais eloquência sobre a doutrina da igreja. No capítulo 1, Paulo menciona o projeto eterno de Deus, o plano eterno de Deus na nossa redenção, onde o Pai planeja, escolhe soberanamente, o Filho historicamente realiza a obra da redenção na cruz, e o Espírito Santo aplica esta obra da redenção em nosso coração, como selo, como penhor da nossa redenção. Ainda no capítulo 1, o apóstolo Paulo orou pela igreja, para que ela pudesse ter discernimento, compreensão desta gloriosa obra que Deus realizou em seu favor. Mas no texto em apreço, em tela, o apóstolo Paulo vai mostrar como é que essa salvação ocorreu historicamente. Ele vai mostrar como nós saímos da sepultura para o trono, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, de uma situação de depravação total, para um estado não só de glória da nossa salvação, mas a ponto de estarmos assentados com Cristo, acima de todo o principado e potestade. Esse texto pode ser compreendido de 4 maneiras. Dos versos 1 a 3, o pecado, a obra do pecado contra nós. Segundo, dos versos 4 a 9, a obra de Deus por nós. Terceiro, versículo 10, parte A, a obra de Deus em nós. E em quarto e último lugar, versículo 10, parte B,
a obra de Deus através de nós. Então são 4 verdades que estão postas aqui. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Vamos olhar, portanto, esses 4 pontos nesse texto lido. A primeira informação que nós temos é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Penso que não há nenhuma verdade mais clara, contundente do que esta, para provar aquilo que mais tarde foi chamado de depravação total. Nós somos absolutamente incapazes de, por nossa iniciativa, escolhermos a Deus ou corrermos na direção da salvação. A realidade do homem sem Cristo é que ele está morto. E a palavra no grego aqui é a palavra necros, de onde vem a nossa palavra necrotério. A ideia é de morto mesmo. Um morto não tem percepção, ele não tem decisão, ele não tem sentimento, ele não tem iniciativa. Se estas verdades se aplicam ao corpo físico, estas verdades são reais também na vida espiritual. O homem sem Deus, ele não tem apetite pelas coisas espirituais. O homem não regenerado, ele não tem nenhum desejo das coisas do céu. Ou o Senhor entra na história dele, tira o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, ou o Senhor arranca o coração de pedra e dá um coração de carne, ou o Senhor entra na sua história e o regenera, e dá a ele a bênção do novo nascimento, ou ele estará para sempre ilhado, isolado, separado de Deus. Esse texto retrata não apenas como está morto, mas retrata também a causa da morte. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A ideia do delito é de estar fora do caminho, ou pisar fora do caminho, e a ideia do pecado é a ideia de errar o alvo. O homem é transviado e o homem não acerta o alvo. Isso é o pecado. Mas o texto retrata para nós que o homem também, antes da sua conversão, ele é um ser rebelado contra Deus, e ele é desobediente, e ele está escravizado por 3 fontes. Primeiro, vejam vocês que o homem é escravo do mundo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A palavra mundo aqui não é natureza, a palavra mundo aqui é um sistema, posto no maligno. Esse corolário de valores na contramão dos princípios de Deus, é a filosofia que governa o mundo, é a cosmovisão na contramão daquilo que é verdadeiro, daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é digno. É a sociedade sem Deus que se rebela contra Deus, não tolera os preceitos de Deus, abomina a lei de Deus e inverte os valores, chamando luz de trevas e trevas de luz. O homem sem Cristo, ele está prisioneiro desse sistema. Ele tem uma viseira, ele só enxerga dentro dessa perspectiva, ele só enxerga a vida com esses óculos, por essas lentes. Ele é escravo do mundo. Mas o texto vai nos informar que o homem também sem Cristo, ele é escravo do diabo. Olha aí, versículo 2: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meus amados, isso não é uma pessoa só, aquela que é depravada, que é uma vida imoral, uma vida de violência, uma vida completamente chafurdada no pântano da iniquidade, não. O homem sem Deus, seja aquele de mais alto padrão intelectual, seja aquele de refinada cultura, de douto saber, seja aquele religioso, até mesmo aqueles que estão afundados no pântano da iniquidade, todos os homens que não estão em Cristo, estão debaixo do controle do diabo. Não existe uma zona neutra, não existe um em cima do muro,
Não existe alguém meio cristão e meio pagão. Não existe alguém meio salvo e meio condenado. O que a Bíblia diz é que se você não está em Cristo, você está na casa do valente, guardado em segurança por ele, e esse valente é o diabo, na casa dele. Se você não está em Cristo, você está no império das trevas. Não há uma outra alternativa, e essa é a verdade posta aqui. Mas a terceira coisa que esse texto informa é que o homem sem Cristo, além de estar escravo do mundo e do diabo, ele também é um escravo da carne. Veja comigo o verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Vejam vocês, que carne aqui não é a nossa estrutura física, não é nosso corpo físico, não, carne aqui não é físico, é um conceito moral. É por isso que a Bíblia diz que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. São os nossos desejos, na contramão da vontade de Deus. São aqueles impulsos que emanam do coração. Então o problema do homem não é aquilo que John Locke afirmou, que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, que o homem é produto do meio. O pensamento do filósofo está errado. O homem não é produto do meio, o meio é que é um produto do homem. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. O mal não está fora, o mal está dentro. Se você pudesse pegar uma criança que acabou de nascer, e isolasse essa criança, blindando essa criança de qualquer influência externa, ela seria má, cresceria com todos os impulsos da maldade, porque o mal está no coração. Foi isso que Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. O ímpio desvia-se desde a sua concepção. Então Paulo está dizendo que o homem sem Cristo, ele é escravo do mundo, ele é escravo do diabo, ele é escravo da carne. Mas mais do que isso, o homem é um ser, não só assim, mas ele é um ser depravado. E essa é a ideia que, segundo as inclinações da carne, ele anda segundo as inclinações da carne. E quando você vai para as obras da carne, lá em Gálatas, você vai perceber quão corrompida é a natureza humana, e ele anda segundo essas inclinações. Então quando você vê a sociedade chafurdada no pecado, não fique surpreso não, é isso mesmo, ela está seguindo o curso dela. Aí está uma submissão obrigatória, é o pescoço na coleira, são as algemas do pecado, que levam o homem a essa depravação. Mas finalmente, nesse sombrio diagnóstico do homem sem Deus, Paulo vai dizer que o homem está condenado. Olha o finalzinho do verso 3, por gentileza: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo não podia ser mais contundente, Paulo não podia ser mais claro, Paulo não podia ser mais chocante no diagnóstico da sociedade sem Deus do que posta nesse texto. Fica claro, portanto, que o homem não pode ser salvo por iniciativa dele. Não é certamente o homem quem escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. Não é o homem que passou a amar a Deus e então, como resposta, Deus passou a amá-lo. O homem sem Deus, ele não tem a mínima possibilidade de fazer escolhas, é Deus quem o escolhe. Mas agora, vamos olhar o segundo ponto, que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Volta a sua atenção para o verso 4 agora, por favor, para ver uma das palavras mais gloriosas da Bíblia e de qualquer literatura que você ler, aquilo que nós chamamos de conjunção adversativa. Olha como começa o verso de número 4, mas, essa palavra, esse vocábulo, esse verbete, mas, é uma conjunção adversativa. A despeito da situação em que o homem se encontra, de estar morto, de ser escravo do mundo, do diabo, da carne,
a despeito do homem ser um ser depravado, a despeito do homem ser um ser condenado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui entra, meus amados irmãos, esta gloriosa obra, em virtude de que? Da misericórdia e do amor de Deus por você. E talvez nós pudéssemos entender, no versículo 5, quando ele diz que nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele usa dois conceitos aqui para retratar o amor de Deus. Primeiro, misericórdia. Segundo, graça. Qual a diferença entre graça e misericórdia? Graça é aquilo que Deus dá para você e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não dá para você e você merece. Graça é o que eu recebo sem merecer. Misericórdia é o que eu não recebo, apesar de merecer. Deus me dá salvação e eu não mereço, isso é graça. Eu mereço juízo e condenação, e Deus não aplica nem juízo nem condenação, isso é misericórdia. Esse texto retrata para nós, neste grande amor com que Deus nos amou, que Ele faz algumas coisas por nós. Primeiro, veja você no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Então salvação, irmãos, é uma ressurreição, é o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Nesse sentido, quando você é crente, você morre uma vez e ressuscita duas. Está morto nos seus delitos e pecados, você ressuscita espiritualmente, e se você morrer, você vai ressuscitar fisicamente. Todos nós que estamos aqui alcançados pela graça, já passamos por uma ressurreição espiritual. Estávamos mortos, e Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Não havia a mínima chance de Deus maquiar um cadáver, embelezar um cadáver, botar roupas novas num cadáver, enfeitar um cadáver. Ele continua cadáver. É preciso que haja uma ressurreição. Salvação não é maquiagem, salvação não é mudar de hábitos, salvação não é mudar de igreja, salvação não é aprender alguns cacuetes religiosos, salvação não é subscrever alguns ritos, ou até mesmo um corolário de doutrinas. Salvação é o grande milagre da ressurreição. Nós estávamos mortos e revivemos, nós estávamos perdidos e fomos achados, nós estávamos na casa do valente e fomos libertos, nós estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor. Uma radical transformação operada por Deus na nossa vida. Mas notem comigo ainda que Deus nos exaltou no versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós já estamos agora nesta posição elevada, sublime, gloriosa. Posicionalmente nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. O Senhor não só nos salvou, Ele também nos elevou, nos exaltou. Mas mais do que isso, vejam vocês que todos nós que fomos alcançados pela graça, somos uma espécie de troféus da graça de Deus. Olha o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, você não vai para o céu para receber um troféu, porque a salvação é de graça, mas você estará no céu como um troféu da graça de Deus, para mostrar para o mundo inteiro
que a sua salvação foi obra de Deus, foi graça de Deus e não merecimento seu. Mas agora, amados, eu encontro aqui três verdades para mim muito preciosas sobre a questão da nossa salvação, porque nos versos 8 e 9 há três verdades aqui dignas de nota. Primeiro, é a causa meritória da nossa salvação, é a graça. Segundo, a causa instrumental da nossa salvação é a fé. Terceiro, a evidência da nossa salvação são as obras. O que é essa graça? Esse dom imerecido? Em 1978, eu estava começando o seminário em Campinas, e naquela ocasião houve uma cruzada no Parque do Taquaral, em Campinas, e o pastor batista Nilson Fanini era o pregador daquela cruzada. Eu acho curioso que há 45 anos eu escutei essa ilustração e nunca mais me esqueci dela. E naquela ocasião Fanini pregava sobre Efésios 2:8, e ele disse o seguinte: você quer saber o que é graça? Você quer entender o que é graça? E ele contou uma história que aconteceu no Rio de Janeiro. Um professor de escola bíblica dominical recebia alunos de uma região muito pobre e com forte presença de violência. E ele percebeu que aquelas crianças que vinham, muitas delas maltrapilhas, mal cuidadas, mal vestidas, e uma criança em particular chamou sua atenção. Vinha descalça, com os pés no chão. E então ele um dia tomou uma decisão, já conhecendo mais de perto a criança, sabendo onde ela morava, passou numa loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, e fez um bom pacote, um bonito pacote, e começou a subir as encostas de um morro, para levar o presente para a criança. Só que a criança não sabia que o presente era para ela, cobiçando aqueles presentes, ainda numa situação de risco social. Aquela criança pegou uma pedra, atirou no seu professor, ele caiu, sangrando, desmaiado, porque a pedra atingiu a sua cabeça, e a criança pegou o pacote, correu para casa. Quando o professor melhorou do revés dessa pedrada, ele voltou à loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, comprou os mesmos presentes e voltou a subir as encostas. Chegou naquele barraco, bateu a porta, o pai veio muito constrangido atender, e o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O pai, num senso de justiça, disse: o meu filho não merece esses presentes, foi meu filho que jogou aquela pedra no senhor, o meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Ele não merece, mas ele precisa. Isso é graça. Eu não mereço, mas eu preciso da salvação de Deus. A causa da nossa salvação não é o que nós fazemos para Deus, é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A causa da nossa salvação é a graça, e a graça está estampada na cruz. Ali Jesus nos amou. Ele amou-nos não porque nós merecíamos alguma coisa. Diz a Bíblia que Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. A Bíblia diz que o amor de Deus por você e por mim, e essa é a graça manifesta, é um amor abundante, porque derramou o seu amor no nosso coração. É um amor imerecido, porque nós éramos pecadores e inimigos de Deus. É um amor provado, e a prova do amor de Deus é a cruz do Calvário, onde Jesus deu a sua vida por você e por mim. Isso é a causa meritória da salvação, a graça de Deus. Mas há uma segunda coisa, que é a causa instrumental da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Entendamos isso, irmãos, nós não somos salvos pela fé, ou melhor, por causa da fé. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Foi o sacrifício de Cristo na cruz.
sacrifício substitutivo. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu no nosso lugar. Essa é a causa da salvação. Mas você se apropria dessa salvação pela fé. A salvação é a mão estendida de um mendigo recebendo o presente de um rei. Esta é a fé. Não é porque você crê, é por aquilo que Ele fez por você, mas você se apropria do que Ele fez por você pela fé. Esta fé então é quando você se apropria daquilo que Cristo fez em seu favor por você na cruz do Calvário. Esta é a causa instrumental. Mas qual o propósito? Qual a evidência disso? As obras. Então agora veja você que Deus trabalha em nós. Por favor, olhe o versículo 10 comigo. Pois somos feitura dele. E eu gosto dessa expressão feitura, porque a palavra grega aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra poema. Você é o poema de Deus. Você é a poesia de Deus. Deus está escrevendo um lindo poema na sua vida. Talvez você responda: pastor, a minha vida deve ser um poema muito desconcertado. Parece que nada está rimando na minha vida. Calma, Deus ainda está trabalhando. E o Senhor, Deus está esculpindo em você a beleza do seu filho. Deus predestinou você para você ser conforme a imagem do seu filho. Talvez hoje ainda algumas coisas não estão rimando na sua vida, mas saiba disso, Deus está trabalhando, e trabalhando em você, porque o projeto do Senhor não é apenas levar você para a glória, mas é transformar você à imagem do Rei da Glória. Você é esse poema que Deus está escrevendo, há de expressar com tanta beleza a sua glória e a sua majestade, a majestade do Deus eterno. Mas finalmente, esse texto mostra que Deus trabalha através de nós, porque é isso que está escrito no verso 10, parte B. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então notem uma coisa: você não é salvo pelas obras que você faz para Deus, você é salvo pela obra que Deus fez por você. Onde entram as obras na nossa salvação? Elas entram não como causa, mas como evidência. Alguns teólogos, a partir de Lutero, acharam que Paulo e Tiago estavam batendo cabeça, porque Paulo diz que nós somos salvos pela fé independente das obras. Tiago diz que sem obras a fé é morta. Eles não estão batendo cabeça, eles não estão entrando em contradição, eles não se contradizem, eles se complementam. Paulo olha para a causa da salvação e diz: é só a fé. Tiago olha para as consequências e as evidências da salvação, e para a salvação pela fé, e diz: tem que mostrar obras. A verdadeira fé produz obras. Se você é salvo, a maneira de você mostrar para o mundo que você foi salvo pela graça mediante a fé é se você produz obras. Sabe por quê? Porque agora Deus está trabalhando através de você. Você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Na verdade, as boas obras não é porque você é bom, é porque Deus de antemão já preparou você com essa finalidade. Aliás, Deus de antemão preparou as boas obras para que você andasse nelas. Tudo vem de Deus, tudo procede de Deus. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Sabem por quê? Porque não sobra nada para você e eu nos gloriarmos por nossa salvação. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus traga refrigério para o nosso coração, por sabermos nisso, que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, e Deus trabalha através de nós. Amém.